Nós queremos agradecer a todos que aceitaram o convite de estar conosco nesta noite e queremos deixar claro a vocês que vocês sois bem-vindos amanhã a partir das 19h15. A Câmara de Oração estará aberta nesse horário amanhã, esperando que você venha para que você possa ter esses momentos de comunhão, de oração, na presença do nosso Deus. Traga o seu amigo, a sua amiga, traga os seus vizinhos, porque ainda tem muito espaço no nosso coração para todos eles. É especial para que você possa trazer todos que você desejar trazer. Nós queremos agora orar ao nosso Deus, colocando todas as vidas aqui presentes nas mãos dele. Então, nós pedimos que aqueles que puderem se ajoelhar na presença do Senhor, façamos isso nesta hora. Bondoso Deus, comparecemos à tua casa de oração para este culto, porque o Senhor tem sido bom para com cada um de nós. De maneira especial, o Senhor tem cuidado de cada uma das mulheres da nossa igreja. Essas mulheres têm sido uma bênção especial para toda a igreja adventista do sétimo dia. E de maneira então singular, nós colocamos cada uma delas na presença do Senhor nesta hora. E pedimos que o Senhor estenda a tua bendita mão e as abençoe para que elas continuem iluminando a todas as pessoas com quem elas entrarem em contato. Abençoe também os homens desta igreja, Senhor, e que eles sejam homens segundo o coração do Senhor. Que eles possam ser uma mão ajudadora para todas as mulheres desta congregação. Abençoe também, Senhor nosso Deus, nossas amigas e os nossos amigos que vieram nesta noite, nesta casa de oração. Que o desejo do coração dessas pessoas, que são todos conhecidos do Senhor, possam ser atendidos conforme a sua misericórdia e a sua bondade. E que todos que vieram hoje sintam o desejo de voltar amanhã e trazer assim consigo os seus amigos. Pai querido, agora nós colocamos em tuas mãos a tua filha, a Juliana, que vai abrir a tua palavra. O Senhor a escolheu para que, durante esses dias, ela possa nos falar por intermédio do Senhor. Então, Pai querido, toma a sua filha em tuas mãos, toca com a brasa viva os lábios dela, e tudo o que ela falar possa ter a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, ó Pai, que vamos ouvi-la, abra o nosso entendimento, tranquilize o nosso coração, nos dê reverência na sua presença, para que assim a tua mensagem tenha espaço especial no nosso ser. Portanto, Pai, nos colocamos em tuas mãos e fazemos isto em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Em silêncio me achego a ti e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos teus pés derramo o coração, cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência
pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesses quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoando, filho, ainda está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. O perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Boa noite. Quero cumprimentar a todos, a todas que vieram, que estão aqui para a nossa programação especial do Ministério da Mulher. Quero cumprimentar também os internautas. Sintam-se também incluídos, bem-vindos na nossa programação. E eu não poderia deixar de cumprimentar uma família que está bem distante, que é a minha família, que está do outro lado do oceano, mesmo com a diferença de fuso horário. Lá já são quase meia-noite, já são 8, 4 horas de diferença, mas eles se dispuseram a ficarem acordados para acompanhar também a nossa programação. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer especialmente ao Ministério da Mulher, na pessoa da diretora, minha amiga Solange, e a toda a sua equipe, e essa igreja tão amada que está me recebendo com todo carinho, e eu me sinto muito bem estando aqui com vocês. E quero congratular-me com toda a igreja, porque eu estava falando ali dentro, é a primeira vez que eu estou aqui,
após a reforma. Na verdade, essa é uma outra igreja. Essa não é aquela igreja que eu conheci. Então, louvado seja Deus, as coisas de Deus, nós devemos sempre dar o melhor para Deus. Eu tenho certeza que Deus está muito feliz. Bom, nossa semana, na verdade não uma semana, mas as nossas conferências sobre as mulheres, nosso programa Entre Elas, as Mulheres da Bíblia e Eu, nós durante esses 4 dias, na verdade 3 noites e um sábado pela manhã, nós estaremos abordando temáticas pertinentes às realidades das mulheres do século XXI, nós mulheres hoje, mas contudo embasadas em experiências, em histórias vivenciadas por mulheres do tempo bíblico, no tempo de Jesus. E que nós temos, com certeza, nós temos muitas coisas em comum. Com certeza nós temos muitos desafios, nós temos muitas lutas, assim como elas enfrentaram. E quando nós lemos na Bíblia, parece que estamos lendo coisas e problemas atuais. Então, nós estaremos extraindo e percebendo o que nós temos em comum. O que nós podemos nos identificar com essas mulheres, o que nós podemos extrair das experiências dessas mulheres, para que assim a gente possa, então, compreender qual que é o plano de Deus para a nossa vida. E também, não só as mulheres, Deus é sábio, mas com certeza, assim como nós mulheres, quando ouvimos a história de Davi, quando nós ouvimos a história de Daniel, a história de grandes homens da Bíblia, nós tiramos lições para a nossa vida. Com certeza vocês também, distintos cavalheiros, vocês não estão excluídos. Com certeza vocês também irão ser beneficiados com essas histórias, com essas experiências dessas mulheres na Bíblia. Bom, nós veremos que, embora elas tenham vivido num outro contexto, numa outra realidade, num outro tempo completamente diferente do nosso, nós temos muito que aprender com elas. Mas, antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de verificar com a equipe sobre a questão dos pedidos de oração. Como é uma mini semana de oração, estão vendo uma linda caixa azul? Não, uma linda caixa cor-de-rosa, que foi feita, preparada especialmente para cada um de vocês que sentir no seu coração o desejo de colocar o seu pedido de oração nessa caixa. Vocês irão receber os papéis com um lápis ou uma caneta. E vocês terão a oportunidade de, ao longo do sermão, da mensagem, estar colocando o seu pedido. Pode se direcionar a esta caixa, colocar seu pedido, porque ao final da programação, hoje e nos dias subsequentes, nós estaremos orando pelos pedidos que serão colocados ali. Eu peço, por gentileza, que ao final vocês deixem os lápis e as canetas sobre o banco, por gentileza, para que possam ser utilizados nos outros dias. Bom, agora nós teremos algo especial. Vamos ver o que é. Bom, enquanto elas... Você podia levantar a sua mão, se você quer um papelzinho, para anotar o seu pedido, e então você pode trazê-lo e deixá-lo aqui. As meninas estão distribuindo. E enquanto elas estão nesse processo, para aproveitar assim o mesmo espaço de tempo, nós temos aqui uma estante de presentes. E o nosso objetivo agora é distribuir pelo menos 10 presentes. Conseguiu? Ok. Nós vamos então distribuir 10 presentes. Vocês conseguem projetar números aleatórios para mim ali? Então vamos lá. O primeiro presente de hoje é uma Bíblia. Quero chamar aqui a responsável pelo departamento. Diretora. A primeira Bíblia é para quem chegou primeiro na Câmara de Oração. É isso? Isso vai acontecer todos os dias. Olha só. Tá certo que a gente abre às 7h15. Mas se você for a mulher que primeiro esteja aqui para subir à Câmara de Oração, há uma Bíblia especial para você. A primeira Bíblia de hoje
vai ser distribuída para quem tem o número 1. Olá! Que bom podermos presenteá-la com essa Bíblia. Para cada dia nós temos Bíblias de cores diferentes, viu? As Bíblias não serão repetidas. São Bíblias especiais. E quais são os sorteios agora? Quais são os brindes que nós entregaremos? São 10. Então, por gentileza, primeiro número. 45. Quem tem o 45? Por favor, venha. Próximo número. 97. Alguém tem o 97? Ninguém tem o 97. Mais um. Mais um. 94. Alguém tem o 94? Está vindo ali. 94. Mais um. 72. Alguém tem o 72? Está vindo aqui a Josi. Mais um número, por favor. 34. Quem tem o 34? Giovana. Mais um, além do 34. 51. Quem tem o número 51? Por favor. Venha até aqui. Mais um, estão pedindo para subir. 56. Alguém tem o 56? Ninguém tem. Mais um. 19. Alguém tem o 19? Também não. Mais um. 92. 92. Mais um número, por favor. 32. Mais um número. 70. Alguém tem o 70? A Isabel está vindo lá. Mais um. 14. 70 está ali, ó. Ah, centenas. É possível. 14, alguém tem? Esse sorteio aí tem que chegar a centenas, viu? (14) ninguém tem. Mais um. Até 200. Ah, agora nós vamos entrar nos números maiores. 38, quem tem? Ninguém tem 38, mais um. 96. Também não, mais um. 71. Nós temos mais 2 brindes, é isso? Mais 2 números. 51. Estou achando que amanhã nós vamos fazer só de 100 a 200. Mais um, por favor. 197. Ninguém. Mais um. 67. Outro. 88. Mamãe ganhou? Então tá bom. Mais um número, por favor.
Agora é o último, é um CD do Arautos do Rei 50 anos, 192. Estão descendo lá da galeria. Hoje não tem caixinhas? Não. Olha, na sexta-feira as caixinhas serão sorteadas. Tá bom? Queridos, então fazemos assim. Os brindes estão distribuídos, os de hoje. Lembrem-se que amanhã nós temos uma outra quantidade para distribuir com vocês. Se você tem o seu pedido, deixe ele guardadinho com você. Assim que a Juliana terminar a mensagem, então todos podem se dirigir, colocarem os seus pedidos aqui, e então nós teremos uma oração especial pelo seu pedido. Vamos agora ouvir a essa querida palestrante, que é formada em teologia. Além de formada em teologia, ela também concluiu o mestrado e o doutorado. O mestrado ela concluiu no Brasil, o doutorado ela concluiu na França, na área de educação. Então nós estamos assim diante de alguém que está muito preparada para nos apresentar as mensagens do Senhor nessa noite. Deus abençoe você. Eu gostaria de convidá-los a se inclinarem para podermos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por estarmos aqui. E obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos ama. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja conosco e abençoe cada um que aqui se encontra. E também aqueles que estão nos assistindo. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então o nosso programa, entre elas, as mulheres da Bíblia e eu, e acima de tudo, na verdade, as mulheres da Bíblia, Jesus e eu. Porque todo o tempo estará permeando a nossa mensagem, a presença de Jesus, a forma como ele lidava com as mulheres, a forma como ele transformou o conceito da mulher no seu tempo. E então, Deus estará também nos acompanhando. Na verdade, as mulheres da Bíblia, eu e Deus. Bom, como muitos aqui me conhecem, eu creio que a maioria, eu sei que tem muitas faces novas que eu não conheço, mas tem muitos aqui que me conhecem, mas em respeito àqueles que não me conhecem, não conhecem a minha história, quero só dizer rapidamente que meu marido já foi pastor aqui. Nós saímos daqui em 2004 e nós estamos atualmente, meu marido exerce um ministério junto à comunidade de língua portuguesa em Paris. Então, ao longo dessa semana, eu pensei em compartilhar também com vocês um pouquinho da nossa realidade, da realidade que nós temos vivido lá. Como nós, mulheres, principalmente nós mulheres cristãs, enfrentamos as mesmas lutas, independente do contexto sociocultural e econômico no qual nós estamos. As lutas sempre são as mesmas. Os anseios sempre são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Eles mudam de pessoa e mudam de endereço. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a nossa impressão. Nós estamos lá há 3 anos e nós temos muitos desafios. Então, ao longo da semana, nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho da realidade que a gente vivencia no dia a dia. Nós estamos numa região que é conhecida como a Cidade Luz. A nossa igreja está implantada bem no centro, num lugar bem localizado, perto do Panteão. E é chamada de Cidade Luz. À noite, quem conhece Paris sabe que todos os prédios públicos, os monumentos, eles são iluminados. Gasta-se uma fortuna com a iluminação desse lugar. Nós temos também vários ícones, pontos turísticos famosíssimos, a Torre Eiffel, com seus 324 metros, me parece, e que também à noite ela é iluminada.
e tem uma época do ano que ela, a cada hora, ela fica piscando durante 5 minutos. E é um local bem centralizado também, que onde você pode ver vários durante esse tempo e em diversos pontos, né, geográficos da cidade. Tem também o seu farol, pode passar o outro, por favor? Que ele alcança um raio de 60 quilômetros. Todos os sábados, quando a gente está retornando para casa, eu moro a 30 quilômetros de Paris, nós podemos verificar esse ao lado, a gente pode, quase chegando em casa, a gente ainda consegue ver, porque eu moro numa cidade alta, então a gente consegue visualizar esse farol. Nós temos também o Arco do Triunfo, que é muito conhecido, aí é o ponto onde Napoleão comemorava suas batalhas, é o momento de glória, né, as conquistas, as grandes conquistas, e lá nesse arco tem marcado 128 batalhas vencidas por Napoleão, tem também registrado o nome dos seus 558 generais. Lá tem um Almeida, só que não é da minha família não, mas tem um Almeida por coincidência. Nós temos também a Galeria Lafayette, né, um ponto de ostentação onde estão os diamantes mais brilhantes do mundo. Então, tudo aí está envolvendo luz, suntuosidade, glória. Temos também o Champs-Élysées, onde estão concentradas as grifes, as maiores grifes do mundo inteiro concentram-se ali. O sonho, né, de muitas mulheres, Louis Vuitton, quem não conhece, né, quem não pensa, estão todas ali. É o lugar também onde acontecem os desfiles de independência, etc. Temos também no campo cultural o Museu do Louvre, com as suas obras de artes famosíssimas. É um ponto também, um orgulho, né, para a França. E a Catedral de Notre-Dame. Tem vários outros, mas eu selecionei alguns apenas. Ela está completando 850 anos. E antes de eu vir para o Brasil, saiu na mídia que os novos sinos da catedral, 8 sinos gigantescos, seriam instalados e vão ser utilizados agora em março. E o último que eu gostaria de mostrar para vocês é essa passarela, Simone de Beauvoir. Ela liga a Biblioteca Nacional a um parque muito conhecido, que é o Parque de Bercy. E eu fiz questão de tirar a foto, que ela ali sou eu, de costas. Ela é uma passarela suspensa sobre o rio Sena, e é uma homenagem a essa mulher que foi considerada a precursora do feminismo na França. Então, eu escolhi a propósito. Ela escreveu um livro, foi publicado em 1949, um livro chamado Le Deuxième Sexe, o segundo sexo, onde ela fala sobre o feminismo, sobre a condição inferior da mulher, onde ela levanta essa bandeira de que a mulher tem vários, é uma mulher submissa, é uma mulher que tem que se desvencilhar do julgo machista, e foi então uma revolução. Muito das conquistas, né, muito do progresso e das conquistas que as mulheres tiveram e têm, deve-se a esses movimentos, que trouxeram muitos pontos positivos para as mulheres, como a questão do direito ao voto, a questão da educação, o direito à educação, as leis trabalhistas, etc. e tal, mas também tem o outro lado da moeda, que trouxe muitos transtornos, né? Principalmente para nós cristãs, um conflito entre o que Deus espera de nós mulheres e o que a sociedade dita que nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos nos proceder, quais são os padrões nos quais nós devemos nos encaixar. Então, hoje, a mulher cristã colhe frutos amargos, né, também dessa história e desse movimento feminista. E o que isso tem a ver com a nossa temática? Eu não apenas quis trazer, né, enfatizar o aspecto turístico da França. Quem quiser visitar, está bem-vindo, é bem-vindo, mas qual é o link, qual a ligação que isso tem com a nossa mensagem? O que nós temos percebido nas pessoas,
nas mulheres, nas crianças, nos homens, nessa realidade na qual nós vivemos lá. E com certeza aqui também. Que isso tudo, toda essa glória, todos esses monumentos, todos esses clichês, cidade luz, realmente, a cidade da cultura, a cidade onde foi feita a Revolução Francesa, inclusive a Torre Eiffel, ela foi feita exatamente para comemorar o centenário da Revolução Francesa, né, 1789, e ela foi colocada ali em Paris em 1889, com a intenção de logo ser retirada após aquela festividade, mas acabou perdurando. O que isso reflete? Na verdade, são cântaros vazios. Hoje eu quero falar para vocês sobre a experiência de alguém que também tinha um cântaro vazio, mas que conseguiu, com a experiência que ela teve com Jesus, ela conseguiu então saciar a sua sede. E o seu cântaro agora não mais necessitava de coisas supérfluas, de coisas superficiais, porque ela teve um encontro com Deus. Bom, mas antes da gente entrar necessariamente na história dessa mulher, é importante para nós, já que nós falaremos de algumas mulheres da Bíblia, nós compreendermos qual era o contexto histórico, cultural, religioso que aquelas mulheres viviam. Para começar, no tempo de Jesus, as mulheres elas não participavam da vida pública. Uma mulher, ao sair, ela tinha que se cobrir, ela não podia conversar com ninguém, e ninguém que ela encontrasse pelo caminho, nenhum homem, ela poderia olhar e nem mesmo cumprimentar. Perante a religião, a mulher também ela não era igual ao homem. Ela não podia entrar no templo. E na sinagoga, elas tinham espaços reservados e separados para elas. Perante a lei, também, a mulher ela estava sujeita a todas as proibições e a todo o rigor da lei. É só nós lembrarmos do episódio com Maria Madalena, né? Um homem podia quebrar o 7º mandamento, que não era aplicado nele os rigores que a lei aplicava à mulher. Nós temos também, nós sabemos que Jesus, ele veio revolucionar o seu tempo. Por quê? Jesus, ele revolucionou esse conceito da mulher. Ele se aproximou das mulheres, ele conversou com as mulheres, ele se hospedou na casa das mulheres. Ele falou com mulheres, não apenas mulheres, mas mulheres pecadoras, prostitutas, consideradas, né, marginalizadas pela sociedade. Jesus rompeu com tudo isso. E com certeza, nós sabemos que todo esse movimento em prol do feminismo, da liberação da mulher, muitas vezes eles criticam a religião, criticam a igreja, em decorrência de alguns abusos e de algumas situações em que as mulheres são tratadas. A maneira como as mulheres são tratadas, nós vemos diariamente aí nos noticiários, inclusive alguns países, as mulheres ainda sofrem sanções, as mulheres ainda são relegadas a último plano, nem a segundo plano, mas a último plano, sofrem penalidades drásticas em prol da religião, em nome de Deus. E, com certeza, acaba que dá motivo, dá justificativas para esses movimentos contrários, né, à igreja, à Bíblia, ao cristianismo. Mas muitos deles não desconhecem essa atitude de Jesus. Na verdade, Jesus foi um revolucionário e foi um dos maiores aliados, né, das mulheres. Os rabinos judaicos, para vocês terem ideia, na cultura do Oriente Médio, onde Jesus viveu, eles iniciavam seus encontros no templo com uma seguinte frase, pasmem: bendito sejas tu, Senhor, porque tu não me fizeste mulher. Já pensou? Agradecendo a Deus, porque ele não foi feito mulher, sendo que nós somos a obra-prima da criação, né? Quando Deus criou a mulher, o que foi que ele disse? Mulher foi a obra
obra-prima da criação, e quando Deus criou Adão e Eva, ele disse que era muito bom, né? Então, nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos especiais para Deus. As mulheres também, elas eram excluídas da vida religiosa, e raramente era ensinada a elas a Torá, naquela época, né? Elas não tinham acesso ao estudo da palavra. Até que Jesus, publicamente, contrariando todo o costume, ele começa a se dirigir às mulheres, ele ensina as multidões, está sempre circundado por mulheres piedosas, mulheres que aceitaram o chamado, aceitaram a palavra de salvação. E então, essas mulheres foram tão apreciadas por Jesus, que quem estava lá na cruz quando Jesus foi morto, enquanto os homens, seus discípulos, fugiram, o abandonaram, as mulheres estavam ali ao pé da cruz. As mulheres também estavam lá no sepulcro, quando Jesus ressuscitou. Para quem que ele apareceu em primeira mão? Para uma mulher, para Maria. Enfim, então é importante a gente conhecer como a mulher era tratada, para a gente ver a beleza, a grandeza dessa atitude de Jesus. E saber que esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado que ele teve com essas mulheres, a ponto de ser contrariando todo o costume da época, de ser colocado em xeque, porque quando trouxeram Maria Madalena, na verdade eles queriam fazer um teste com Jesus. Se Jesus aconselhasse a apedrejar aquela mulher, eles iriam criticá-lo. Ele não se diz amigo de todos, que come com pecadores, por que está permitindo apedrejá-la? Então era, na verdade, uma cilada. E Jesus, ele iluminado por Deus, e Deus, né, como ele era o próprio Deus, ele usou aquela estratégia. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Bom, então vamos agora ler o nosso texto. Eu convido vocês, todos vocês, a abrirem a Bíblia em João. Capítulo 4. Nós vamos ler de 9 a 15. Todos encontraram? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Depois, se você quiser ler o restante em casa, por causa do tempo nós não vamos ler, mas nós conhecemos bem a história. Essa mulher aceitou
esta água. E não só aceitou, mas não quis ficar apenas com essa água para si própria. Ela também quis oferecer a outros. Pode passar, por favor. Nós sabemos que a água é um bem preciosíssimo, que nós não podemos viver sem. Nós sabemos que ela é o recurso mais importante que a Terra nos oferece. E hoje, principalmente com essa questão do aquecimento global, etc., nós temos visto muitos documentários, muitas pesquisas, pessoas preocupadas com o que está acontecendo, com a contaminação dos rios, com a poluição, com o derretimento das calotas polares, enfim, porque sem água nós não podemos viver. A água é imprescindível. Sem comida a gente até que consegue passar um certo tempo, mas a água nós não conseguimos ficar sem. Nós sabemos que ali tem um gráfico, nós sabemos que 97%, cerca de 97% de toda a água do planeta estão concentradas nos oceanos. Os 3% restantes estão sob a forma de gelo, de neve ou abaixo da superfície. Sendo que apenas desses aí, apenas 1% estão disponíveis, né, para o homem e para o nossa utilização em formas dos lagos, dos rios, etc. E o texto de João, ele é um texto muito rico em significado, porque na época de Jesus também o poço de água também era muito valorizado. Ali, longe dele era impossível sobreviver. Hoje nós temos a facilidade de termos água encanada na nossa casa, então muitas vezes quando a gente lê o texto, a gente não coloca toda a atenção que deveria, porque para nós é simples, abrir uma torneira e tem a água ali, tratada, etc. Mas pensem naquela época que não existia águas canalizadas nas casas. Então, o poço era um ponto também de encontro, era um lugar onde as pessoas iam retirar a água, levavam seus cântaros, e então ali elas ajudavam pessoas, pastores, viajantes, e era uma coisa sagrada. Se algum viajante, algum desconhecido pedisse um pouco de água, não havia preconceitos. Eles retiravam a água e ofereciam, até mesmo para os seus animais, né, para os animais das pessoas. E essa água saía diretamente dos poços para os cântaros. Então, o poço era aquele local onde, além de suprir uma necessidade vital, também era um ponto de encontro social, onde as pessoas conversavam, compartilhavam as coisas. Nós sabemos que o ministério de Jesus... Pode passar, por favor. Nós sabemos que Jesus, conforme o texto nos diz, ele estava se dirigindo para Galileia e ele teve que passar por Samaria. E Samaria, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque também o nosso tempo não permite, mas havia uma rixa, uma briga histórica entre os samaritanos e os judeus. De forma que mesmo esse cuidado que eles tinham em relação à água, de oferecer a água a um estranho e de suprir sua sede, isso até mesmo em relação ao judeu para com o samaritano, eles esqueciam essa ética que eles tinham, por causa dessa briga, por causa dessa rixa. E Samaria, durante muitos anos, passou por várias lutas, várias guerras, foi capturada, o povo foi dissipado, foram colocados novos povos. Então, era um povo que o judeu considerava como um povo impuro, um povo que era misturado, não era uma raça pura. E desde o começo também, Samaria foi conhecida pela idolatria. Foi lá que Acabe colocou um altar para o deus Baal, no templo que ele construiu para Jezabel. Lá também, né, aquela história que nós conhecemos dos 400 sacerdotes de Baal, moravam por ali. E então a idolatria era algo contínuo, era uma coisa presente na vida daquele povo. E era acompanhada também por uma grande corrupção moral. Então os samaritanos realmente eram um povo que
a cada dia, com o passar do tempo, foi se degradando mais e mais. E por fim, no ano 128 a.C., os judeus destruíram o templo dos samaritanos, no Monte Garizim. E isso aumentou, então, mais ainda as divisões e as brigas e contendas. E, por revanche, os judeus, os samaritanos, depositaram ossos no templo de Jerusalém, que era maior, considerado uma grande profanação. Então, isso não havia acordo. Eles eram inimigos, inimigos de verdade. Chamar alguém de samaritano era uma grande ofensa. Era até mesmo Jesus, quando os fariseus questionaram a sua autoridade, eles disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e que tens demônios? Depois vocês podem conferir lá em João 8,48. Então, realmente, samaritanos e judeus não se davam muito bem. Pode passar. Nós vemos que o encontro mudou tudo. O encontro daquela mulher com Jesus. Naquele pedaço de ódio, de briga, de contenda, Jesus caminhava com seus discípulos e então parou naquele local. Aquele local não era o único lugar, não era o único caminho que Jesus poderia utilizar. Ele poderia ter passado por um outro caminho, mas ele fez questão de passar por ali. Então, aquela caminhada, após uma longa caminhada, cansativa, o sol escaldante de meio-dia, o calor, as estradas empoeiradas, os discípulos, então, deixaram Jesus ali e sugeriram ir até a cidade para, então, comprar alimento. E Jesus preferiu ficar ali e recuperar seu fôlego, né, ao lado daquele poço. E ali ficou durante algum tempo, que nós não sabemos, não podemos precisar, até que aquele silêncio foi quebrado pela chegada da mulher. Então, ela chega com seu cântaro para buscar água. Nós já ouvimos, tenho certeza que vocês também, o porquê da mulher ter escolhido aquele horário. Era uma mulher que era marginalizada, que era mal vista pela sociedade, tinha pecados morais que eram considerados horríveis, de acordo com a ótica da sociedade naquela época. E então, ela preferiu ir no calor do meio-dia para evitar encontros constrangedores com as pessoas. E talvez ela tenha achado estranho aquele homem parado ali naquele poço. Que será? E ela logo reconheceu que era um judeu, porque eram bem característicos. Eles conheciam, reconheciam. E então, de repente, do nada, Jesus interrompe o silêncio daquela mulher e pede a ela um pouco de água. Dá-me de beber. Para nós entendermos esse dá-me de beber, seria o nosso, por gentileza, você poderia dar-me um copo d'água? Essa é a forma mais educada que tinha de se dirigir a uma pessoa e pedir um copo d'água. E aquela mulher, então, assusta-se. Um judeu, para começar, um judeu dirigindo-se a uma mulher para pedir água, isso era inconcebível. Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele conhece cada um de nós. E a forma como Ele tem de abordar cada um de nós é uma forma especial, particular, específica. Muitas pessoas, cada um tem a sua história, cada um é tocado por um jeito, cada um sente, tem a sua sensibilidade, e Jesus e Deus sabe como atingir você. Às vezes é uma música, às vezes é um amigo que te convida, às vezes é um programa que você vê na televisão, é uma carta que você recebe, mas a abordagem de Deus, pode ter certeza, que ela é pensada para você, porque Ele ama cada um de nós. E então aquela mulher, após esse momento de estupefação, ela então jamais imaginou ouvir aquilo da forma educada da boca de um judeu. Ela então, a primeira coisa que ela pensa é: o que é isso que está acontecendo? Esse homem se dirigir a mim, uma mulher. Mas Jesus pediu a ela algo que ela poderia oferecer.
que era um copo d'água. Jesus não tinha um cântaro. Ela tinha o cântaro, ela tinha um recurso para pegar a água. E Jesus se preocupou em pedir algo que estava ao seu alcance. Deus não nos pede nada que nós não possamos cumprir. Saiba disso. Se você está passando por uma prova, se você está passando por algum desafio na sua vida hoje, saiba que Deus não pede nada que está além das suas forças, além da sua capacidade. Então, aquela mulher estava ao seu alcance, não era impossível. Ela poderia pegar água. E então ela não ficou calada. Ela expressou: como é possível que tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher e ainda por cima samaritana? Bom, Jesus deixa de se apresentar como sedento da história, quem estava necessitado, e se manifesta então para aquela mulher agora como o doador da água da vida. Ele próprio estava se doando para salvar a humanidade, para saciar a sede de todos, a sede dos judeus, a sede dos samaritanos, a sede de todo aquele povo, a nossa sede hoje em dia. Jesus, ele morreu para que nós bebêssemos dessa água da vida e ficássemos saciados. Que nós não precisássemos buscar aqui e acolá coisas para satisfazer esse anseio, esse buraco que a gente tem dentro de nós. E então Jesus fala com ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te fala, dá-me de beber, tu pedirias e ele te haveria de dar água viva. E então, aquela mulher ironizou. Alguns dizem que é porque ela não entendeu, ou alguns dizem que é porque ela, como ela sabia da condição, da sua condição, ela não acreditava que água era aquela. Ela fez mais ou menos como Nicodemos, né? Como é possível um homem nascer de novo? Ele vai ter que entrar novamente no ventre da sua mãe, né? Então, foi uma coisa parecida com isso. Ela ironizou, e então Jesus, com os olhos fixos naquela mulher, um olhar que não alcançava apenas seus olhos, mas podia alcançar o seu coração, ele então, já que ela não conseguia se expressar, ela que conhecia bem aquele poço, e conhecia bem a maldade das pessoas, mas não conseguia abrir o seu coração diretamente e inteiramente a Jesus, Jesus então, mais uma vez, toca lá no seu coração, no seu ponto fraco. E, apesar daquela mulher tentar conversar, através da questão da adoração, aonde é que deveria adorar, se é lá no altar, se é em Jerusalém ou se é aqui e tal, Jesus então, ele fala com ela, que na verdade não importa, são questões periféricas. Essas questões não importam, vai chegar o tempo que nem aqui, nem ali, mas que nós temos que adorar em espírito e em verdade. E então Jesus queria dizer para aquela mulher, e quer dizer para você hoje também, que se você soubesse quem é Jesus, se você soubesse quem é Deus, e o que Ele deseja para você, o que Ele deseja, os sonhos que Ele tem para você, para a sua vida, você agiria diferente. Você faria suas orações de forma diferente. Você teria condutas diferentes. Você teria uma vida completamente diferente, porque Deus, Ele quer dar água, água da vida. Ele quer dar vida em abundância. Não apenas coisas passageiras, terrenas, que vão ficar aqui. Mas Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer burilar o nosso caráter hoje, para que a gente possa alcançar a salvação. É este o sentido. Essa é a água da vida. E o que continuava a chamar então a atenção daquela mulher é que mesmo com a sua ironia, mesmo talvez com o seu ceticismo de não acreditar, como é possível tomar uma água e nunca mais ter sede? Essa também foi uma estratégia de Jesus, né? Colocou uma interrogação na cabeça daquela mulher. Como é possível? Que água é esta? Tomar água e não ter mais sede. Então foi uma forma que Jesus conseguiu de, talvez, né, alcançar de fato o coração dela.
mesmo ela com essa ironia, Jesus não desistiu dela. Jesus continuou, Jesus não a humilhou, Jesus não a ofendeu, como por exemplo, né, dizendo a ela que como ela não conseguia compreender, poderia talvez, né, ela se sentir humilhada, se sentir curta de razão, de não entender o que Jesus queria falar. Mas Jesus via nela uma pessoa, uma mulher com o coração ansioso, uma mulher que não tinha paz, uma mulher que buscava algo que nem ela mesma sabia o que ela queria. E todos nós também hoje, se nós pudéssemos hoje apertar uma tecla e deletar do computador da nossa mente tudo aquilo que nos fez mal no passado, erros que cometemos no passado, decisões equivocadas que tomamos. Se nós tivéssemos esse poder, com certeza a gente gostaria, né? Delete. Mas nós não podemos. O que nós podemos fazer é entregar a nossa vida, é entregar os nossos sonhos nas mãos de Jesus. E ali estava aquela mulher, com um cântaro na mão, um cântaro comum, cheio de água comum. Uma água que ela buscava todos os dias, mas que continuava a ter sede. A sua alma era uma alma sedenta, o seu futuro parecia um deserto. O seu coração estava seco, porque a única água que mata a sede, de fato, é a água da vida. Claro que isso é uma comparação. Nós muitas vezes buscamos tantas coisas, às vezes é o nosso trabalho, estudos, diplomas, comprar uma casa nova, comprar um carro novo, investir em tal coisa, casar, ter uma família, constituir uma família, enfim, tantos sonhos, tantas coisas, que muitas vezes nós temos essa mesma sensação dessa mulher. Nós temos essa sensação de um vazio. Tudo que nós buscamos, quando nós conseguimos aquilo, aí a nossa busca aumenta, a nossa sede aumenta. E os anos vão passando, o tempo vai passando e o vazio continua. Porque muitas vezes nós não fazemos, nós não colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Os sonhos que Deus tem para nós são melhores e são maiores do que os nossos próprios. Muitas vezes nós buscamos e cada vez buscamos e nunca estamos satisfeitos, porque talvez nós estejamos buscando coisas erradas. Então, assim como aquela mulher, cansada de sempre buscar água, sempre beber daquela água e ter sede novamente, Deus também deseja saciar a nossa sede. E nós mulheres, principalmente, agora para você que está me ouvindo, muitas vezes nós nos importamos demais com o nosso aspecto exterior, nós nos importamos demais com o que as pessoas pensam sobre nós, com a reação que as pessoas vão ter em relação a nós. E muitas vezes nós ficamos insatisfeitas, nós nos sentimos inferiorizadas, nós nos sentimos marginalizadas, sendo que Deus nos considera como a pupila dos seus olhos. Deus nos ama e Deus quer nos restaurar. Deus quer encher os nossos cântaros. Nós estamos, quantas e quantas vezes eu já ouvi sermões sobre essa mulher samaritana. Eu tenho certeza que você também. Mas eu quero te convidar agora a pensar em você, não na mulher samaritana. Quais são os cântaros vazios que você tem? Com o que você tem tentado encher o seu cântaro? Pense lá no fundo do seu coração. O que está faltando para que você se sinta uma mulher realizada? Uma mulher segundo os olhos de Deus? Uma mulher que sabe e reconhece qual é o seu verdadeiro valor diante de Deus. E não diante da sociedade,
não diante do que a mídia fala que você tem que ser, não diante do que os padrões, né, da nossa sociedade atual nos diz que devemos ser, mas o que Deus espera de você. Pense, o que Deus espera de você, o que Deus espera dos potenciais que Ele te deu, dos dons que Ele te deu, da família que Ele te deu, do esposo que Ele te deu, dos filhos. O que precisa, qual o elemento que está faltando para que o seu cântaro seja um cântaro repleto, satisfatório, que não vai deixar sensação nenhuma de vazio. Se você não sabe, que às vezes nós também podemos correr esse risco de não saber o que nos falta, de não nos conhecermos tão profundamente ao ponto de sabermos exatamente o que nos falta. Mas nós temos um Deus, um Pai, que nos criou, e Ele te conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele acompanhou toda a sua história. Então Ele sabe o que é melhor para você. Talvez você já está cansado de tantas tentativas frustradas, fracassadas, tantos empreendimentos começados e parados no meio. Talvez você é insatisfeita no seu casamento, no seu trabalho, na profissão que você escolheu, nos filhos que Deus te deu, na igreja, com o cargo que você ocupa na igreja. Peça a Deus para te mostrar qual é o melhor caminho para você. A Bíblia nos diz que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente ouve uma voz suave do Santo Espírito nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então agora eu quero convidar vocês a trazerem os seus pedidos, colocarem quem ainda não colocou. E se você, durante a mensagem, se você sentiu que você tem um cântaro vazio, que você possa vir aqui, depositar esse cântaro aos pés de Jesus. Porque Ele próprio nos diz: vinde todos aqueles que têm sede. E eu quero encerrar com esses versos. A resposta do nosso Deus continua sendo: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Isaías 55, 1-3. Não adianta buscarmos saciar a nossa sede em nenhum outro lugar. O lugar é aos pés de Jesus. Só Ele tem a água viva. Só Ele tem a medida, a dose certa para cada um de nós. Então que nós possamos depositar nos seus pés os nossos cântaros e que a água da vida possa jorrar em nossos corações. Que Deus abençoe cada um de vocês, a cada um de vocês, e que nós possamos sempre buscar ao nosso Deus. Nós vamos agora orar por esses pedidos, e ao longo da nossa programação do Ministério da Mulher, eu proponho a cada dia nós termos alguns sujeitos de oração. Hoje eu proponho que nós possamos orar. Nós estaremos orando aqui por diferentes motivos, mas hoje eu proponho que, além dos pedidos que estão ali, eu proponho também que nós oremos pelas pessoas divorciadas, pelas pessoas solteiras, pelas pessoas que estão buscando se reencontrar, buscando um relacionamento, buscando alguém para compartilhar a sua vida, seus anseios. Cada dia nós estaremos orando. E hoje eu quero orar por essas pessoas que muitas vezes passam por problemas, por dificuldades,
por processos difíceis de readaptação e muitas vezes se sentem sozinhas. Mas nós devemos ter sempre em mente que Deus está conosco e Ele está atento a todas as nossas necessidades. Então eu convido a todos que puderem, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar pelos pedidos. Alguém mais tem? Eu vou pedir permissão a Solange, vou tirar a caixa só um pouquinho para colocar aqui. Oremos então. Querido Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor é o nosso Pai e o Senhor tem planos maravilhosos para nossas vidas. O Senhor está atento a cada necessidade nossa, Senhor. O Senhor está atento a cada angústia, a cada lágrima que escorre dos nossos olhos, a cada sofrimento que dilacera o nosso coração. É maravilhoso sabermos que nós não estamos sozinhos. É maravilhoso saber, Senhor, que o Senhor comissionou anjos para estarem conosco, que o Teu Santo Espírito está conosco incessantemente, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo. E por isso, ó Pai, nós depositamos aqui neste recipiente alguns pedidos. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece as suas necessidades, os seus anseios. O Senhor conhece os seus nomes. Mas o Senhor espera que nós depositemos aos teus pés, no teu altar, os nossos desejos. Mesmo que o Senhor o saiba de cor. Mas o Senhor espera que nós demonstremos a nossa fé, a nossa confiança. E é por isso, ó Pai, que nós o fazemos hoje. Que o Senhor receba esses pedidos que foram feitos aqui como um incenso suave, como uma oração. Que os teus anjos possam levá-los até o teu altar e que o Senhor possa conceder segundo a tua vontade e segundo as nossas necessidades. Eu quero incluir também, Senhor, as pessoas que estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos. Quero te pedir pelas pessoas que são divorciadas, as lutas, as dificuldades, a dificuldade em adaptação, a solidão por vezes, a carga pesada que muitas vezes cai sobre os ombros da pessoa. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor seja a companhia, o companheiro, a companheira fiel de cada um deles. E que, se for da tua vontade, que o Senhor possa providenciar alguém, um companheiro ou uma companheira, para que possam caminhar juntos até a eternidade. Te peço também pelas pessoas solteiras, que também buscam, que também estão ansiosas por encontrar alguém que seja conduzido pelo Senhor. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui. E que o Senhor abençoe também os internautas, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor visite cada uma delas em seus lares e possa saciar a sede de cada uma delas. Que o Senhor conceda aquilo que nós necessitamos, não por nosso mérito, mas pelo mérito do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.